Olá a toda a audiência do Sistema Diário do Sertão. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, a problemática das drogas. Um tema muito relevante tanto na saúde pública, quanto na segurança pública, quanto em outras searas. Para tanto, nós estamos aqui com dois convidados de peso, dois convidados de alto nível. Deusimar Guedes, ex-policial federal, psicólogo e advogado. Arnaldo Júnior, médico psiquiatra. Passar a palavra para Deusimar para que ele se apresente, posteriormente para Arnaldo para que ele se apresente também. Deusimar, por favor. Olá, doutor Saulo, olá a todos que nos assistem. Meu colega de bancada aqui, doutor Júnior, satisfação estar aqui, Saulo, muito obrigado, eu quero agradecer pelo convite, para debatermos um tema que certamente é do interesse da sociedade como um todo, né? Então, acredito que você foi muito feliz em abordar essa temática, e aqui acredito que eu e o doutor Júnior vamos nos esforçar para dar a nossa contribuição social, podemos dizer, a nossa contribuição social em relação a essa temática que, repito, certamente hoje é do interesse da sociedade, não só brasileira, paraibana, mas a sociedade mundial, né? Arnaldo, por favor. Olá, eu sou Arnaldo Moreira, sou médico psiquiatra, tenho atuação no Exército Brasileiro, né? Sou oficial médico dessa instituição, também atuo junto ao CAPS e já respondi como diretor técnico por alguns meses pela clínica Personalité, que fica aqui próximo a João Pessoa, no Conde. Muito bem. Vamos começar a nossa conversa. Eu queria apresentar aqui a obra de Deusimar, né? São 3 livros escritos: Drogas, Família e Escola. Um tema muito relevante. Drogas, como lidar com o problema. E o primeiro que ele escreveu, que eu estou com ele aqui no formato de e-book, está à venda na Amazon. E Drogas, Problema Meu e Seu. São 3 leituras excelentes para quem quer se aprofundar sobre o tema. Mas vamos lá. Eu queria perguntar, começando com o senhor, Deusimar, essa questão: como é que o senhor vê? O senhor são 30 anos de Polícia Federal, aposentado hoje, e hoje o senhor se dedica praticamente a aprofundamento nesse estudo. Como é que o senhor vê a problemática da droga nesses 30 anos, desde que o senhor iniciou na Polícia Federal até hoje? Qual é a visão do senhor em relação à evolução dessa problemática nessa cronologia de tempo? Doutor Saulo, me permita chamar de Saulo, né? Porque você é mais novo do que eu aqui, ambos. Então, a idade às vezes termina sendo autoridade também, né? Porque infelizmente, meus colegas, o que eu tenho visto é que o problema piorou. Piorou assustadoramente. Eu fiquei 30 anos, como você bem falou, 30 anos na Polícia Federal, trabalhando especificamente na repressão ao tráfico de drogas, né? Então, nesses 30 anos, as polícias como um todo, não só a Polícia Federal, elas melhoraram muito. Melhoraram na qualificação dos policiais, melhoraram no armamento, melhoraram na tecnologia, melhoraram numa série de serviços de inteligência, as perícias. Mas se a polícia ou o aparelho repressor como um todo melhorou 10 vezes mais nesses 30 anos passados, onde eu fiquei lá, o crime evoluiu 30%, 40%, 50%. Então, quer dizer, a conclusão que eu chego é que a repressão, apesar de importante, ela sozinha não faz frente a esse grave problema que é a droga. E então a sociedade precisa se conscientizar que isso é um problema, como você bem disse, é um problema não só da segurança pública, é um problema da saúde pública, é um problema da assistência social, é um problema das famílias, é um problema da sociedade como um todo, né? E por ser um problema da sociedade como um todo, por isso que eu intitulei meu primeiro trabalho literário como Drogas, Problema Meu e Seu, a intenção era chamar a atenção que esse era um problema de todas as pessoas, de todos os cidadãos e cidadãs. Quer dizer, enquanto a sociedade não se conscientizar que ela é corresponsável por essa causa, a gente vai continuar certamente perdendo essa guerra. Eu acho que o que falta no Brasil e talvez no mundo todo é se investir mais nessas vertentes da educação sobre droga, da prevenção e também de um tratamento qualificado para aqueles que precisam do tratamento, que já estão envolvidos com a droga. Porque hoje se investe
mais especificamente na repressão, mas essas outras duas vertentes, da saúde e da educação, deixam muito a desejar. Sim. O senhor vê como apelo maior, certo, às drogas, essa questão no momento atual que a gente vive, onde os jovens, as pessoas têm uma necessidade imediata de resultado ou de satisfação ou uma busca por uma felicidade instantânea. O senhor vê isso como um apelo maior ao uso de drogas hoje em dia, se comparado a outras décadas? Olha, eu não sei, o Dr. Saulo tem uma experiência do CAPS e tal, e das clínicas que ele trabalha nessa vertente, né? O que eu tenho visto, assim, aprendendo com meus clientes, né, com os usuários e com os familiares e tal, na verdade, porque antigamente a gente pensava, não, a pessoa usa droga porque ele tem um problema e se refugia no problema. Então, pelo menos o que eu tenho visto na prática é que esse não é o principal motivo. A dificuldade que a gente tem de enfrentar essa doença da dependência química e do uso indevido de drogas é exatamente porque a motivação que leva, ela é muito diversificada. São muitos fatores que podem levar alguém a usar droga. O que eu mais escuto dos meus clientes, que a maioria são jovens, adolescentes, acredito que doutor Arnaldo Júnior, né? Isso. Doutor Arnaldo Júnior, não sei se vai concordar, é que a maioria deles é que é um modismo. A droga, como as roupas, elas acompanham o modismo e as drogas cada dia estão mais potencializadas e estão mais diversificadas. E a gente tem que falar, quando a gente fala de drogas, a gente tem que lembrar de todas as drogas, né? Não só as drogas ilegais, mas as drogas lícitas. Exemplo do álcool, do tabaco, que são drogas legalizadas, aceitas, toleradas pela sociedade. Então, eu acho que um comportamento sempre, quanto mais fácil o acesso a uma substância e quanto mais tolerante a sociedade for com certos comportamentos, mais eles tendem a se repetir. Então, essa tendência de aumento, ela se deve muito a isso, ao fácil acesso às substâncias e à tolerância da sociedade em relação a esse comportamento de consumo, especialmente em relação às drogas legalizadas. Então, o que eu escuto principalmente dos meus clientes, quando eu pergunto assim, o que foi que levou você a usar droga? A principal coisa que eles dizem é, estava lá, doutor, estava lá, estava todo mundo usando, ou então a influência do grupo de amigos. Então, a facilidade com que você encontra a droga e a influência do grupo de amigos e essa tolerância e até estímulo da sociedade em relação a isso, eu acho que são os principais fatores que têm levado as pessoas ao uso indevido de drogas. Sim. Doutor Arnaldo, queria fazer essa pergunta para o senhor. Do ponto de vista farmacológico, qual é a droga mais, digamos, perigosa? Qual é aquela que vicia mais rápido? Qual é aquela que traz mais danos e por quê? Entendo. Veja bem, é uma pergunta bastante pertinente, muito interessante, porque cada vez mais outras gerações de drogas têm surgido e com um poder cada vez mais intenso de causar síndrome de dependência química. Tá? Então, hoje nós sabemos que cocaína e crack têm uma ampla utilização e por isso mesmo também, devido à questão de valores e formas de se conseguir, acabam sendo drogas com alto poder de dependência. Mas se nós formos olhar, por exemplo, locais como os Estados Unidos e outros países, vamos ver drogas como o fentanil, bastante utilizado de forma terapêutica na anestesiologia, mas que, infelizmente, tem sido usado como droga de abuso e as pessoas têm passado por efeitos catastróficos. Então, elencar uma droga com potência maior de dependência é uma pergunta relativamente difícil de responder, porque, na verdade, são várias. Mas eu destacaria, né, em termos práticos, cocaína e crack, justamente por esta questão de possibilidades de conseguir mais facilmente, né? Você quer colocar alguma coisa, Deusmar? Não, assim, eu gosto de falar sobre o tema, né? Eu sou entusiasta dessa causa da droga. Eu acho que o doutor Arnaldo tem total razão. Eu até quando me pergunto assim, qual é a droga mais perigosa? Ele está vendo o lado científico da coisa, explicando pelo lado técnico-científico, né? Eu costumo dizer, é a que estiver mais perto de você. Essa é a mais perigosa para você. Então o álcool está no seu armário, está na sua geladeira. Essa é a mais perigosa. A heroína, a gente sabe, não sei se o doutor Arnaldo concorda, a heroína é um derivado do ópio que é extremamente danosa ao organismo humano, né? O uso de heroína. Mas ela não é um risco para a gente aqui no Brasil, porque aqui não tem heroína, né? Tem até derivados do ópio, outros do uso farmacológico e tal.
que também provocam dependência, mas eu concordo com ele. Eu acho que cocaína e crack, hoje, assim, em termos práticos, ele está falando de uma vivência dele de clínica e que ele acompanha, a gente acompanha socialmente. Certamente, eu acho que, pelo menos assim, falando do nosso país aqui, certamente eu concordo plenamente com o doutor Arnaldo Júnior em relação a isso. O senhor acha que o crime hoje está mais organizado? Tá. O crime está mais organizado e digo mais, o crime só se organiza quando ele está infiltrado nos 3 poderes. Então, se o crime não se infiltrar nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, ele não se organiza. E no Brasil ele está cada vez mais organizado e está cada vez mais danoso e se locupletando mais facilmente. Por quê? Porque ele conseguiu se infiltrar nos 3 poderes da nossa república, infelizmente. E o braço mais lucrativo do crime organizado é exatamente o tráfico de drogas. Muito bem. Doutor Arnaldo, queria perguntar ao senhor o seguinte, em relação à maconha, né, que a gente fizesse uma separação aos dois, por exemplo, entre o uso medicinal e o uso recreativo. Existe uma discussão hoje sobre a questão da liberação para uso recreativo da maconha, né? Mas uma coisa é uma droga beneficiada pela indústria farmacêutica. Outra coisa é uma droga fornecida pelo tráfico para uso, digamos, por uma pessoa que vai se tornar um dependente, depois vai se tornar um viciado. Queria que o senhor falasse sobre a questão da maconha como uso medicinal, o que é que existe de comprovação, trabalhos, estudos, indicação, e diferenciasse isso do consumo para uso recreativo. Ok. Essa eu acho que é uma das questões fulcrais assim, para que nós possamos discutir, até pelo seguinte, a sociedade tem parado para discutir essa questão, mas ela não tem um embasamento suficiente para tomar as decisões que aparenta tomar. Então, o que acontece? Né? Muita gente tem a percepção de que, de fato, eu vou pegar a maconha, uma plantinha inofensiva, né, a famosa cannabis, e a que mais é usada é a cannabis sativa. Então, vou pegar aquela plantinha e vou fazer ali o meu extrato para que eu possa consumir e ter o meu estado de relaxamento. Só que, assim como o cigarro, né, a cannabis, ela contém também uma série importantíssima de diversos derivados químicos, fitoquímicos e com ações diferentes no próprio sistema nervoso central e em outras partes do organismo. Então, hoje se convenciona muito falar a respeito de 2 frações especificamente, a do CBD e a do THC. Então, é aquela história. A maconha não é tão inofensiva quanto aparenta ser, e nós precisamos fazer exatamente aquilo que comentamos desde o início, no momento informal ainda desse nosso primeiro podcast da entrevista, que foi justamente o seguinte, fazer com que as pessoas entendam que as fontes que oferecem informação precisam ser fontes realmente confiáveis, fontes bem validadas, e não simplesmente aquelas pessoas que têm mais curtidas ou mais seguidores em redes sociais, por exemplo, mas que não dominam o assunto. Então, muito se vê pessoas sem esse domínio falando, por exemplo, do consumo inofensivo, de que não vai haver efeito nem a médio nem a longo prazo, e o que não é verdade. Então, do ponto de vista de uso recreativo, nós sabemos que existe sim uma possibilidade importante de que a maconha possa ser um fator desencadeador, um gatilho importante para algumas psicopatologias, especialmente os transtornos psicóticos. E aí entra, por exemplo, a esquizofrenia, entra, por exemplo, o transtorno bipolar, certos casos depressivos também, porque na realidade não é que a droga vai causar, mas ela pode despertar aqueles fatores que estão latentes no organismo e que, através daquele estímulo, as doenças podem se manifestar, e são doenças crônicas. São doenças que necessariamente terão que ser acompanhadas pelo especialista durante toda a vida. Então, só por este fator já temos a certeza de que não é algo tão simples, né? Quando se fala do ponto de vista dos benefícios, né, que farmacologicamente alguns componentes da maconha podem trazer, isso se torna algo assim extremamente interessante. Por quê?
Óbvio que também não iremos demonizar todas as substâncias que aquela planta contém, mas nós precisamos separar quais frações, quais fitoquímicos, né, ou seja, os agentes químicos produzidos por aquela planta, que podem trazer benefícios na saúde humana. Hoje o canabidiol, tão famoso, CBD, é indicado para algumas situações e oficialmente liberado pela Anvisa no Brasil para tratamento, por exemplo, de epilepsias refratárias, né, aos tratamentos comuns. Mas nós sabemos que existem grupos de pesquisa e existem efeitos positivos também em casos, por exemplo, de autismo severo, em casos de síndromes demenciais, e aí nós temos realmente algum ganho nesse sentido. Porém, repito, essa é a fração purificada, né? É a fração que a indústria consegue selecionar para uso médico, para uso direcionado. O THC é justamente a fração que produz uma ação mais alucinógena. Então, o tetrahidrocannabinol é justamente a substância que mais aumenta o risco de produção de efeitos psicóticos. Então, é aquela pessoa que vai sair da realidade, que vai, como muitos dizem, alguns usuários falam, né, que vão ter um momento de curtir aquela viagem, de relaxar, de ver coisas que não se viam antes, de ter sensações que não tinham antes, mas que se isso for um estímulo constante, de fato, serão suficientes para desencadear um quadro crônico. Sim. Tornar-se um dependente, um viciado nisso. Exatamente. Aí nós temos a fronteira tênue daquela pessoa que usou apenas para desestressar, passando para então alguém que oficialmente vai desenvolver uma síndrome de dependência. Desmar, nessa experiência que o senhor tem, iniciou com o combate, né, no fronte da segurança pública, depois passou pelo direito e hoje com a psicologia. Qual é o destino, qual é a história natural de uma pessoa que entra em dependência? Como é que ela termina? Ela consegue geralmente sair da dependência ou ela não consegue? A droga é mais forte? A sua casuística, o que é que você observou ao longo desses anos em relação a isso? Ela se reconhece enquanto doente, enquanto pessoa que precisa de ajuda, enquanto paciente? Ou ela tem resistência a se reconhecer? Como é que o senhor veria isso? Olha, o que a gente sabe é a dificuldade de cuidar do dependente químico, aquele que já está com uma doença instalada. Eu até uma comparação um pouco esdrúxula, mas eu gosto de comparar a dependência química, doutor Arnaldo, como fosse um CA. Se nós cuidarmos no início do problema, as chances de cura são altíssimas. CA, assim como do uso indevido de drogas. Agora, se deixar virar metástase, então fica difícil. A metástase, no caso aqui, seria a dependência instalada, né, em toda a sua extensão. Ninguém quer ser dependente de droga, ninguém quer ser viciado em nada, ninguém quer ser viciado em remédio para dormir, ninguém quer ser viciado em álcool, em cigarro ou em qualquer outra droga. As pessoas geralmente são traídas pelo próprio organismo. Ela começa com o uso recreativo, aquele uso por curiosidade, por influência do grupo de amigos, por até tentar fugir momentaneamente de algum problema, e esse uso vai ficando cada vez mais comum. Aí agora já chegou no estágio que, no que a gente chama de uso regular, que todo final de semana, se não tiver uma cachaça grande até se embriagar, não teve final de semana. Então, quando alguém está nesse uso regular, que todo final de semana, toda festa tem que ter um porre grande, senão não é festa ou não é final de semana, ele já está num estágio com a luz amarela acesa, ele está a um passo já da dependência instalada, né? Então, quer dizer, mas geralmente o caminho percorrido é esse. Começa no uso experimental, no uso ocasional, aí passa para o uso regular e depois deságua na dependência, né? Então, e aí é o grande problema. E a maioria dos dependentes, porque a gente tem que fazer uma diferença quem é usuário, até o usuário assíduo e quem é dependente, né? Então, tem pessoas que conseguem usar, vamos chamar assim, socialmente, seja uma maconha, seja até cocaína mesmo, ou álcool, de forma social a vida inteira e nunca tem grandes problemas, nunca tem grandes transtornos e não se torna também um dependente, né? São alguns organismos privilegiados, assim como alguém pode fumar um cigarro, tabaco, a vida inteira e não ser um dependente do tabaco, enquanto outros se tornam dependentes com muita facilidade. A maioria até se torna dependente, né?
Isso acontece com outras drogas. E geralmente quando a doença está instalada mesmo, é muito difícil a aceitação, e acho que esse é o passo mais difícil de nós profissionais que cuidamos da dependência química, seja o médico, seja o psicólogo, seja a própria família, é a pessoa aceitar que tem a doença e que precisa de ajuda. Quando ele aceita que tem a doença e aceita ser ajudado, aí o resto fica fácil. Quer dizer, a voluntariedade da pessoa, a consciência e a voluntariedade e a aceitação do tratamento, aí facilita sim os cuidados com a doença. A corrente, majoritariamente falando em relação à dependência, sempre diz que é uma doença incurável. A dependência química é uma doença incurável e progressiva. Mas que a pessoa consegue viver com ela, assim como a gente consegue viver com a diabetes, por exemplo, e viver a vida toda e morrer de outra coisa e não da diabetes, né? Então, o dependente químico pode também, uma vez que ele fica abstêmio, ele pode viver a vida inteira também sem grandes problemas, desde que ele se mantenha longe da doença. Vou perguntar uma coisa para vocês. O seguinte, eu vi no seu livro aqui que a cultura, o senhor já falou também para nós, influencia muito. Então, por exemplo, uma sociedade que cultua, e aqui eu vou incluir as drogas lícitas, como por exemplo o álcool, o tabaco, né, o cigarro, mas uma sociedade que cultua o uso de drogas, ela meio que relativiza, certo? Ela meio que relativiza esse uso, e isso pode trazer um aumento no consumo, certo? Se comparado a outros países, o Brasil estaria encaixado, né, em um país que, digamos assim, incentiva o uso. É cultura do Brasil essa relativização, se comparado a outros países. Vocês têm notícia de algum outro país? Não estou falando nem da questão da segurança pública, de repressão não. Mas, por exemplo, existem religiões que, digamos, condenam a utilização de álcool. Por outro lado, usam outras substâncias, né? Não estou nem julgando a religião em si. Mas como é que estaria o Brasil no contexto mundial em relação a... Os países ocidentais, de forma geral, eles estimulam muito o uso de drogas. E há, inclusive, uma incoerência social no seguinte: a sociedade estimula o consumo, principalmente das drogas lícitas, como o álcool, vamos pegar o exemplo no Brasil, estimula o consumo, e quando a pessoa está dependente, aí ela criminaliza ele, ela discrimina, joga ele na sarjeta, é safado, é isso, é aquilo, tal, coisa desse tipo, né? Então, há fora os países orientais, que geralmente têm uma repressão em relação a isso, tem uma cultura muito de reprimir, de controle. O mundo ocidental como um todo, o Brasil não é muito diferente dos Estados Unidos, de Canadá, dos países da América do Sul, quer dizer, tem muito esse estímulo ao consumo de drogas. E, inclusive, há muitas drogas, principalmente a maconha, que é uma droga ainda ilícita na maioria dos países, mas ela tem havido uma flexibilização, e o Dr. Arnaldo Júnior falou muito bem. Eu sou radicalmente contra essa glamorização em relação às substâncias, inclusive em relação às drogas terapêuticas. Quer dizer, eu sou contra a propaganda de drogas terapêuticas. Deixe o médico prescrever qual é a droga que ele sabe que é a melhor. Essa propaganda, esse estímulo, aí tem a famosa empurra-terapia do balconista da farmácia, e as pessoas, porque deu certo com um vizinho, com um parente, aí termina se automedicando. Quer dizer, os prejuízos hoje com as drogas, inclusive terapêuticas, para a saúde pública, são imensos. Quer dizer, foi preciso agora, mais ou menos no período da pandemia, que houve um controle, a Anvisa começou a controlar mais os antibióticos, por exemplo, porque a gente consumia antibiótico assustadoramente no Brasil. Quer dizer, houve um controle bem mais rígido agora em relação, por isso que eu sou a favor desses controles, desse disciplinamento em relação. Houve um controle em relação aos antibióticos, que é uma droga muito necessária à sociedade, e não deixou de tratar as doenças, continua sendo tratada com eficácia, eficazmente no país, e mesmo depois desse controle que a Anvisa fez em relação aos antibióticos, para exigir a prescrição do profissional que não existia. Então, eu acho que, repito, que essa glamorização em relação às drogas como um todo, seja terapêutica, seja as legalizadas, seja as ilícitas, como a maconha ainda é muito danoso à saúde pública da sociedade. Com certeza. Doutor Arnaldo, me diga uma coisa. A questão da mistura de drogas, certo? Exemplo,
O jovem está numa festa e ele começa com álcool, um exemplo, certo? E no meio da festa é oferecido a ele outras drogas. Um exemplo, hipotético, certo? Mas a gente sabe que... Hipotético e bastante comum. Bastante. Qual é o risco para a saúde dele? Veja, cada droga tem alvos moleculares específicos, né? E não necessariamente porque uma droga tornou-se uma medicação, ela está isenta de reações adversas e efeitos colaterais, e aí a anestesiologia, mais uma vez, perita nesse assunto. Então, veja, o consumo de múltiplas drogas potencializa muito a tendência de desenvolvimento de quadros psicóticos, de quadros dissociativos, em que a pessoa realmente vai ter um prejuízo não só a nível cerebral, mas a nível hepático, a nível intestinal, enfim. É o que eu costumo dizer, não existe uma droga limpa, né? Existem drogas que são menos danosas. E a partir do momento que a pessoa faz uso de forma concomitante e indiscriminada de múltiplas drogas, então isso traz um efeito terrível para o organismo, porque vamos ter ali efeitos sedativos potencializados, efeitos dissociativos potencializados, ou seja, a pessoa vai ter mais chances de romper com a realidade, ainda que num tempo curto, mas que isso vai propiciar N situações de risco. Quantas vezes nós não escutamos, por exemplo, pessoas que chegaram em casa depois de terem passado por alguma condução e nem lembram o que aconteceu no meio do caminho. Pessoas que muitas vezes dizem que não sabem se foram abusadas, se foram assaltadas, se foram furtadas, por assim dizer. Então, esse consumo ele é danoso em todos os sentidos. A lei seca, né? Por tolerância zero do álcool, para quem vai dirigir. O senhor tem alguma estatística, algum dado que corrobora? Acredito que sim, que realmente diminuiu o índice de acidentes? Houve uma diminuição muito importante, principalmente quando a lei seca foi de fato sancionada e posta em prática. Essa diminuição fez com que os índices caíssem quase que pela metade, né? Em alguns locais mais do que a metade, exatamente pelo fato de inibir aquele consumo que parecia inofensivo, mas que era suficiente sim para causar redução dos reflexos, por exemplo, redução do tempo de ação e de atenção daquele motorista e, consequentemente, muitas vidas foram poupadas. Desmar, eu vi no seu livro... Pode falar. Eu concordo. O doutor Arnaldo disse muito bem. A gente aprende no direito o seguinte: o que assusta o infrator não é o tamanho da pena, é a certeza da punição. Então, quer dizer, a gente vai viajando daqui para Sousa, vamos viajar daqui para o sertão, aí a gente vai na velocidade lá em cima, mas sabe que tem uma barreira eletrônica, todo mundo diminui com medo da punição, porque sabe que a punição é certa. Quer dizer, não é nem o tamanho da pena, é a certeza que vai ser fotografado e vai ser punido. Então, o Brasil tem lei de mais e punição de menos. Nós somos o país da impunidade. Desde a história antiga, o pensador Beccaria já dizia que o maior estímulo à criminalidade é a impunidade. Então, a gente vive no país da impunidade. Então, é importante, acho que a lei seca, o doutor Arnaldo disse muito bem, quando ela foi lançada, a população acreditou que ia funcionar e todo mundo se retraiu. Então, houve um decréscimo significativo nos acidentes. Depois foram vendo que foram afrouxando, e aí hoje os acidentes já voltaram a crescer novamente, né? Mas que é muito importante esse freio legal. Acho que a lei sozinha ela não resolve, mas ela é importante. O mais importante é a conscientização. Se a gente pegar, já que nós estamos tratando de drogas, se a gente pegar o modelo do tabaco, você vê que o país do mundo que mais diminuiu o consumo de tabaco foi o Brasil, nos últimos 30 anos. Isso por quê? Porque a sociedade aderiu à causa. Então, mais importante do que a lei mais rígida ou menos rígida é exatamente a conscientização da sociedade. Então, houve uma campanha agressiva em relação ao tabaco, mostrando as consequências, aquilo que o doutor Arnaldo estava falando, a saúde pública e tal. E aí, por algum motivo, que eu não sei dizer qual foi, a sociedade aderiu. O governo federal lançou a lei, os estados também, os municípios também, as empresas começaram a aderir à causa e proibirem das empresas e tal, cumprir a lei.
Enfim, a indústria se apavorou tanto, a indústria do tabaco, que lançou o VAP, o cigarro eletrônico, que hoje essa geração que está aí não passou por aquela campanha agressiva em relação ao tabaco, está começando a usar o VAP, que a maioria dos médicos concorda que é extremamente danoso, tanto quanto o tabaco, né? Quer dizer, eu acho que, embora a lei seja importante, ela depende também dessa conscientização social, que precisa exatamente de campanhas educativas, aguerridas, desde os primeiros anos de vida da criança até a idade adulta, para poder ter uma sociedade mais consciente em relação ao seu comportamento. Nessa sua fala que eu vou pegar o gancho para a próxima fala da gente, certo? Sou psicólogo, sabe muito bem que nós somos influenciáveis, né? Nós nos influenciamos por nossos ídolos, nossos pais, as pessoas que a gente admira. Então, por exemplo, minha geração, eu vou citar um exemplo aqui de um ídolo que eu tive, eu acredito que minha geração também. Ayrton Senna. Ele falava: se você se esforçar, se você trabalhar, se você tiver fé em Deus e se você for perseverante, você vai vencer. Ou seja, uma geração que se influenciava por virtudes: esforço, trabalho, resiliência, fé, força. Vocês acham que os tempos atuais são de pouca resiliência? E isso deixa mais suscetível, por exemplo, as pessoas estão buscando mais resposta para os seus problemas, dar vazão com o uso de substância, até mesmo de substância lícita com álcool, certo? O que está sendo feito, está faltando, e nisso, integrado nisso, qual seria o papel da família? Ou de uma espiritualidade? Hoje a gente vive com o discurso eu não estou fazendo julgamento aqui, logicamente, mas qualquer religião, se está faltando espiritualidade também, a gente vive com o discurso de que do Estado laico, ou de que as pessoas não estão dando mais tanta bola para a religião, mas a espiritualidade, a influência por pessoas que realmente querem o bem do filho, por exemplo, da família, os pais, pode fazer diferença. Ou um esportista, um atleta, certo? Que pratica esporte, que cultua a saúde, né? Que cultua virtudes. Isso pode fazer diferença para que os jovens não se sintam bem, não tenham vontade de usar droga? Eu concordo. Na psicologia, e a experiência me mostrou o seguinte: são dois pilares, eles não são só importantes, né? Eles são indispensáveis na formação do ser humano: amor e limites. Ele tem que ter amor e limites. A gente educa muito mais dizendo não. Não é aquele não mecânico para tudo dizer não. É um não explicando por que está dizendo não e convencendo a pessoa para que ele realmente aceite aquele não. E a minha geração foi criada assim também, com muito amor e com os limites. Os limites necessários. O pai e a mãe sempre foram autoridades. Porque se a criança não aprender a obedecer pai e mãe dentro de casa, ela não vai obedecer o professor, não. E aí ela não vai tendo limites, ela não vai ouvindo não, aí vai bater de frente com seus pais, quando ela chegar na adolescência, no início da idade adulta, vai estar na rua e vai bater de frente com outros da idade dele, e aí que vem as agressões, que vem a violência, que vem tudo isso. Então, essa tolerância, hoje eu costumo dizer que é a geração de cristal. Por tudo ela adoece, ele não tem resiliência nenhuma, como o senhor bem disse. A resiliência é muito baixa, por tudo, entre depressão, por tudo. Quem é que não teve, na minha geração, por exemplo, quem é que não teve um apelido na escola? Todo mundo teve um apelido, mas um apelido na escola é bullying, e é sinônimo de depressão, é sinônimo de uma série de fatores, de medicamentos, tem que recorrer à farmacologia, recorrer à psicologia, recorrer a uma série de coisas. Quer dizer, é a geração de cristal. E ainda vou mais longe. No meu tempo, tinha um código de honra. Você não podia dizer... Você arrumava uma encrenca na escola, não podia falar para em casa, não. Tem que resolver lá na escola. Tem que resolver. Encrenca, entendeu? As pessoas eram muito mais resilientes. Então, eu acho que perdemos a regra, a régua, não é nem a regra, porque não existe uma regra infalível de educação, mas a régua da educação. As famílias, acho que passaram muitos por uma época de repressão, né, no país e tal, que foram muito tolhidos, então, ou foram criados uns pais muito rigorosos, e depois começaram a afrouxar demais. Então,
É preciso que a sociedade encontre novamente essa régua, essa medida da educação, que não é simples, mas que a gente tem que ter essa consciência que precisa. E essa é uma obrigação de pai e mãe, não é de professor na escola, não. É obrigação de pai e mãe. E por incrível que pareça, as escolas também, eu tenho uma crítica em relação às escolas, porque as escolas hoje, especialmente as escolas particulares, elas se preocupam muito com o primeiro lugar no vestibular, primeiro lugar no Enem. Então hoje se formam excelentes técnicos, mas péssimos cidadãos. Então o que está faltando é a gente se preocupar com a formação cidadã, de respeito ao próximo, de respeito aos mais velhos, de ajudar uma pessoa idosa a atravessar a rua, de ensinar esses valores humanos às crianças e não só com o lado técnico. Porque, repito, nós temos excelentes físicos, excelentes engenheiros, excelentes técnicos em todas as áreas, mas na maioria das vezes não são bons cidadãos. Sim. Arnaldo, o que você diria sobre? Eu fiquei aqui ouvindo os dois falarem, tanto o Deusimar quanto o Saulo, e a minha ideia era justamente a seguinte: a gente precisa fazer uma entrevista à parte, só para falar sobre esse assunto, porque eu acho que é o que mais chega no consultório, né? Essa questão da falta de limites, como Deusimar apresentou de forma brilhante, a questão de como os pais não sabem lidar hoje com as demandas dos filhos, a geração que é essa geração muito frágil e que de fato por tudo já pensa em algo mais sério, do tipo, eu não consigo, eu não vou em frente, eu vou me matar. É um tema muito delicado e que é extremamente presente no cotidiano da psiquiatria. E o que é que nós estudando assim percebemos, né, que existe em comum, né, nas gerações, sejam brasileiras, sejam essas últimas gerações brasileira, norte-americana, europeia, é que existe sim uma mudança muito grande de paradigmas e de processos trabalhistas, por exemplo, de comportamentos. E o que aconteceu? A tecnologia veio como uma ferramenta excelente para alavancar o desenvolvimento da humanidade. É inquestionável o papel e a necessidade que tal ferramenta tem. Por outro lado, existe uma ampla divulgação de muito daquilo que não deveria, né? E muitas vezes os pais se perdem nesse processo. Então, os filhos muitas vezes se refugiam nas redes sociais, mas são sozinhos na prática. A realidade é de uma pessoa que está ali trancada naquele quarto, isolada, muitas vezes triste, sem motivação, mas que ela alimenta um ego que vive num universo paralelo, que é o metaverso. Então, isso traz impactos extremamente ruins na formação de cada ser humano. Então, eu concordo sim que faltam esses limites. Os pais hoje têm trabalhado cada vez mais e os filhos têm tido contato com os mesmos cada vez menos. Então, os nossos referenciais, os nossos ídolos, eles têm sido escassos. E quem é que assume esse papel? Eu também não tenho nada contra, mas é justamente aquele blogueiro que não tem um conteúdo de fato que possa influenciar, mas muitas vezes incentiva até a questão de, por exemplo, precisamos fazer maquiagem ou mostrar que nosso estereótipo é de tal tipo, eu sigo tal padrão, mas cada pessoa vai ter seu corpo, seu comportamento, sua personalidade, e a régua, né, que Deusimar falou, acaba sendo essa de padrões mais supérfluos. As pessoas esqueceram dos valores e deram lugar à questão de como é que elas vão aparentar e estar para as outras, né? Então, eu sinto muitas vezes um vazio, mas esse meu vazio vai ser preenchido de que forma? Infelizmente não está sendo com trabalho, com estudo, com persistência, com espiritualidade, mas está sendo com a forma com que eu fotografo, se eu fiz uma selfie com celular de maior resolução, se é mais caro ou não, se eu ando em determinados lugares que são badalados ou não. E aí nós temos uma verdadeira confusão, né? Embora tenhamos muita liberdade, mas e aí, para onde nós vamos? Quem são nossas referências? Quem são os grandes balizadores hoje? E fica a interrogação. Entre o uso de droga e o suicídio? É uma relação extremamente direta. Muitas pessoas acabam se refugiando por alguns problemas nas drogas. Outras vezes, como foi destacado, simplesmente a pessoa nem tinha problema, mas ela, por curiosidade, por pressão daquele grupo específico e questões culturais,
tentou provar aquela droga, e aí existem drogas que têm um efeito depressor do sistema nervoso central, não apenas no sentido de causar uma sonolência, uma redução de um nível aumentado de ansiedade, mas também causar uma queda de humor. Então, tanto a droga pode ser causa para os processos depressivos e que culminam com o mais grave, que seria o suicídio, quanto também as pessoas que já têm o processo instalado podem procurar como alternativa algum tipo de droga que possa trazer esse alívio. E aí entra também o que foi destacado. A gente não deve assim, trazer todo esse glamour, né, para droga A, B ou C. O que nós precisamos é de profissionais competentes, cada qual com a sua respectiva responsabilidade, indicando a terapêutica específica para cada paciente. Então não adianta porque o vizinho da pessoa A teve sucesso com aquele tratamento, que esse vizinho aí, que essa pessoa vai ter sucesso com a mesma medicação. Quantas vezes nós vemos isso, né? Colocamos ali de repente um grupo com dezenas de pacientes usando a mesma droga na mesma dose, no mesmo horário, mas cada um com efeito muito específico. E isso faz de nós seres humanos também. Nosso organismo responde não apenas ao fármaco, o organismo responde ao estímulo como um todo do ambiente. E é preciso realmente ter esse cuidado, porque os números, as estatísticas de suicídio, hoje são estatísticas ainda pouco fora da realidade, né? Segundo a OMS, a cada 40 segundos nós temos um suicídio. Mas, na verdade, nós sabemos que essas estatísticas, elas são, na verdade, bem menores do que a realidade. E o suicídio dá sinal? O suicida pode ou não dar sinal, e isso é o mais difícil. Uma reportagem recente mostrou, inclusive, o chamado quadro da depressão feliz. É aquela pessoa que está deprimida, tem sintomas de falta de prazer, alteração do ciclo sono-vigília, alteração de apetite, alteração realmente do sistema de recompensa, mas que ela utiliza a pouca força que tem, força entenda-se aí, nível de energia psíquica, para demonstrar às outras pessoas que ela está bem. Então, não é raro que nós sejamos surpreendidos com uma certa frequência com pessoas que aparentemente estavam muitíssimo bem, né? Atores, influenciadores e pessoas essas que demonstravam ali que estavam muito felizes, realizadas, com nenhum problema a ser resolvido, mas que de uma hora para outra a gente é surpreendido pela notícia. Ator tal se jogou da janela de tal hotel. Tal pessoa foi encontrada na banheira de casa do hotel depois de uma overdose. Então, o suicídio ele pode sim dar sinais quando o quadro é exuberante, mas ele pode também ser uma pessoa mais comum do que nós imaginamos. E esse é o mais difícil de nós conseguirmos identificar. Porque muitas vezes ele consegue confessar, entre aspas, essa fragilidade, mas isso já no âmbito profissional. Porque para os amigos, para os familiares, são aquelas pessoas que continuam satisfeitas, que estão sempre com um sorriso no rosto e prontas para fazer o que for demandado. Gilmar, fazer alguma consideração? Eu acho que disse tudo, doutor Arnaldo disse tudo. E eu costumo dizer, Saulo, que pior do que os efeitos diretos da droga pior do que esses efeitos é o modelo cultural que a gente vive. O modelo de uma cultura hedonista e consumista ao extremo. Então, a gente está numa festa, as pessoas tiram várias fotos, aí depois vai escolher a melhor que tem para botar na rede social, né? Então vai passando a ideia que só é felicidade. Tem uma foto porque saiu feio, porque saiu tal, porque saiu triste, vai botar aquela onde estiver mais feliz, e estiver mais bonita e tiver tal. Então vai passando para os seus pares, para todo mundo, que a vida é daquele jeito. Então se a tristeza, os lutos, os dissabores que são normais do ser humano, da nossa vida, serve para o nosso crescimento, a pessoa está triste e está vendo o outro, não, eu não estou, eu estou doente, eu estou acabado, e termina acontecendo. E eu tenho visto assim, na prática clínica, como psicólogo, o que eu tenho visto é que, principalmente os adolescentes, eles têm uma dificuldade muito maior de pedir ajuda.
Enquanto o pessoal mais idoso, que são os dois extremos, geralmente não tem um índice maior estatisticamente falando em relação à depressão, por exemplo, que é o vetor número 1, né, em relação à grande maioria das pessoas que se suicidam são depressivas, estão com depressão. Hoje a depressão é muito comum nos jovens, o doutor Arnaldo pode testemunhar isso muito melhor do que eu, muito comum até em crianças mesmo. E esse público jovem, e muitas vezes, na maioria das vezes, os sintomas em relação a ele, é isso que ele falou, o idoso principalmente, porque naturalmente já até porque tem doenças crônicas, ou porque está longe da família, porque está abandonado, porque não tem perspectivas mais. Então é comum que a depressão no idoso. Mas ele tem aquela característica que é mais conhecida, de se isolar, de ficar no quarto sem querer falar com ninguém, uma coisa desse tipo e tal. Já o jovem não, ele camufla isso aí com uma facilidade e a gente pensa que está bem e na realidade às vezes está se acabando. E aí é onde entra o papel da família, de estar sempre no dia a dia, estar vendo o comportamento e tal. Até para os professores eu digo, a gente conhece melhor o aluno, não é na sala de aula, porque ali ele está num ambiente fechado, num quadrado, com um controle ali, alguém olhando para ele, conhece na hora do intervalo. Então na hora do intervalo o ideal é que fique alguém ali, um monitor, alguém, só observando o comportamento dos alunos como um todo, porque ali muitas vezes é onde a gente vai detectar algum mais isolado, um que fica mais... Aquelas pessoas também que têm, às vezes, alguma deficiência física, ou alguma coisa, uma timidez excessiva, elas também têm uma tendência, às vezes, até enveredar para o lado da droga, de substância, exatamente para poder fugir dessa situação que não lhe é agradável, né, que ele não consegue se socializar. E a gente não pode esconder que a droga tem essa característica, mesmo que momentaneamente ela consegue encorajar para certas tarefas, consegue socializar, consegue camuflar o problema, mesmo que seja momentaneamente. Então são questões que a família, a escola precisa trabalhar, que todo mundo passa por problemas, por dificuldades, por lutos, por problemas difíceis, isso tem que ser trabalhado e superado, e não tentar eliminar com uma substância qualquer, como a sociedade hoje faz, que é eliminar até as dores da alma, como a gente chama. Exatamente. E aí eu vou pedir permissão ao Dr. Saulo, nosso exímio apresentador, para fazer um gancho com essa fala, que assim, nós costumamos dizer que a tentativa de facilitar, de agilizar, de poupar tempo, faz com que a pessoa busque as alternativas mais imediatistas possíveis e que nem sempre vão ser as mais indicadas. Então, é perceptível, né, que a pessoa muitas vezes quer, por exemplo, um medicamento que sirva para deixá-la acordada, concentrada, mas ao mesmo tempo, pela dificuldade que vai ter à noite para dormir, ela já quer um outro que sirva para colocá-la para dormir, quer um que traga felicidade, mas ao mesmo tempo quer um que faça com que ela perca peso, com que ela não precise ir para uma academia ou para uma atividade física, outra. Então, cada vez mais, a tentativa de se manter dentro de uma zona de conforto, de comodidade, traz falsas ideias. Não será uma pílula que vai resolver o problema. A pílula, eventualmente, pode sim ser necessária quando atende-se os critérios diagnósticos feitos por um profissional com a formação adequada na área, mas que não é a única possibilidade. Eu costumo sempre falar muito para os meus pacientes e costumo ouvir muito também de outros colegas na psiquiatria e na própria psicologia, uma verdade que é inquestionável. A medicação ela tem seu efeito e ela vai fazer parte do processo. No entanto, nós precisamos de autoconhecimento, nós precisamos sair da zona de conforto para que eu consiga entender quais são de fato os meus problemas e as minhas demandas. Eu sofro bullying, estou triste e infelizmente estou aqui jogado num canto de parede. Certo, mas o bullying sofrido foi por que motivo? Não, porque eu sou gordinho. Mas você gosta de ser gordinho? Não gosto. Mas o que é que você faz para tentar entrar num corpo que você gostaria de ter? Nada. Então, algo está errado. Eu preciso ser proativo em relação àquilo que eu quero. Por que muitas pessoas ficam deprimidas, ansiosas com facilidade? Porque existe a chamada sensação de freezing, do inglês, ou seja, a pessoa congela. É o medo congelante que faz com que a pessoa fique travada e não consiga ir em frente.
Mas é necessário, é um conjunto, né? A medicação é um ponto, mas a alimentação é um outro ponto necessário, a atividade física também, enfrentar de fato aquilo que traz a angústia, procurar os profissionais adequados para esse processo, tentar resolver as arestas que se encontram ali, sejam familiares, sejam profissionais, educacionais. O fato é que nós precisamos de pessoas que entendam que há necessidade sim de assumir o papel, né? De, como diria um psiquiatra muito famoso aí na literatura, que fica entre autoajuda e literatura científica, é preciso assumir de fato o papel de autor da própria vida. Queria perguntar para vocês o seguinte, vou começar com Deus e Marco. Antiguidade é patente, vou começar com você. A questão digital, celular, pode ser considerado hoje? A pessoa pode ficar viciada no celular? Ah, sim, com certeza. A tecnologia, hoje a gente chama na psicologia a ludopatia, né? A vício, seja em jogos, ou seja, né, nessas equipamentos digitais, né? Hoje, países desenvolvidos, Japão e tal, o grande problema que eles enfrentam hoje, por exemplo, tem muito mais acidentes de trânsito no Japão por conta da tecnologia, por conta do celular e do multimídia dentro do carro, do que mesmo pelo uso de drogas, né? Então, no Brasil ainda supera, né? Você tem uma ideia, de cada 100 pessoas que morrem hoje de acidente de trânsito no Brasil, 75 hoje estavam alcoolizadas ou foram atropeladas por alguém que estava alcoolizado. Então, o álcool é o grande vetor, porque é a droga mais consumida que nós temos, né? E é aceita pela sociedade. Mas a tecnologia, ela vem crescendo. O problema da tecnologia, as pessoas hoje... eu estava vendo um autor esses dias numa reportagem, não esqueço o nome do autor agora, e ela dizendo, uma profissional, uma médica, psiquiatra, ela dizendo as pessoas estão muito mais conectadas, mas muito mais isoladas. Aqui o Dr. Arnaldo tocou nessa tecla agora há pouco. As pessoas estão distantes umas das outras. Elas estão conectadas pela tecnologia, mas estão distantes umas das outras. E estão viciadas. E isso tem desenvolvido. Nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Então a ansiedade hoje é o grande problema. Com a pandemia piorou muito mais, porque as pessoas ficaram ociosas dentro de casa e ansiosas sem saber o que é que ia acontecer com o seu emprego, com sua saúde. Então aumentou assustadoramente e a gente sabe que é um caminho, a ansiedade grave é um caminho para a depressão e muitas vezes para o suicídio, por exemplo. Então, e um dos fatores que mais tem contribuído para essa ansiedade é exatamente a tecnologia, o celular em especial. Alguém manda um recado no WhatsApp para outro, fica logo 30 segundos olhando se tem aquelas aspasinhas azuis, se alguém já olhou a mensagem dele, coisa desse tipo. Quer dizer, vai alimentando e isso é progressivo, né? Essa ansiedade, ela é progressiva. Em moto. Exatamente. E vai se desligando e tem matado, tem contribuído não só para a dependência, como tem contribuído para danificar para a saúde pública, contribuindo para acidentes, contribuindo para uma série de outros fatores que são extremamente nocivos à sociedade. Sim. Arnaldo. É interessante que o nosso cérebro, né, quando nós vamos estudar o processo evolucionário, ele tem como última partezinha ali em formação, em acabamento, o córtex frontal, que é a parte mais racional e que freia determinadas situações impulsivas, né? Mas justamente com todo esse desenvolvimento cerebral, nós vimos que as tecnologias, especialmente aí as telas, e aí eu falo do celular, do computador, do tablet, enfim, trouxeram um grande prejuízo no chamado sistema de recompensa. Por quê? É muito mais fácil, é muito mais atrativo eu começar a olhar aquela série de estímulos luminosos de várias cores, saber como anda a vida do outro, saber como andam aquelas questões mercadológicas também, e isso faz com que o cérebro entre numa espécie de vício, né? Então, o meu sistema de recompensa, que funciona basicamente à base de dopamina, vai querer cada vez mais dopamina. E como é que eu consigo? Repetindo cada vez mais a ação de utilizar aquele celular, seja para uma rede social, seja para fins outros de diversão. E, como nós comentávamos há pouco, né, isso é algo que chama a atenção já há um tempo. E esse impacto tem sido sentido por todo mundo. Tanto é que o Manual Diagnóstico e Estatístico, né, de Transtornos Mentais, o chamado DSM, que é norte-americano, já traz
essa patologia, né, que seria uma espécie de dependência e medo de ficar sem algum objeto tecnológico, a chamada nomofobia. O paciente nomofóbico é aquele que tem um medo intenso, quase que inexplicável, de ficar sem algum desses aparatos, algum desses aparelhos, e aí ele começa a ter, por exemplo, crises semelhantes a uma crise de pânico, a uma crise de ansiedade, e pode aprofundar um quadro de tristeza a depender da quantidade de tempo em que ele se afasta daquele aparelho. Então, cada vez mais nós vemos situações que têm sido frequentes e que têm sido preocupantes, muito preocupantes. Com certeza. Vou fazer uma pergunta para vocês. A gente já partir para a nossa parte final. Mas qual é a política, como é que está a questão da política de saúde hoje, saúde mental? O que é que o Ministério da Saúde tem feito, vem fazendo em relação ao tratamento das pessoas que são dependentes, que são viciadas, certo? Que estão necessitando de ajuda, né? A questão de saúde, os leitos, em relação à psiquiatria de uma forma geral e a questão específica das pessoas que são dependentes, viciadas em algum tipo de droga. Perfeito. As políticas públicas de saúde voltadas para os dependentes químicos, no papel, na teoria, são políticas que teriam um impacto muito importante caso fossem postas completamente em prática. Um dos grandes problemas é justamente esse. Nós temos um aumento no consumo e no índice de pessoas que passam a ser dependentes das drogas, de maneira geral, mas a estrutura de saúde não aumentou na mesma proporção para acolher essas pessoas. Então, hoje nós temos, por exemplo, a atenção básica, a atenção secundária e a atenção terciária. E o que é que se coloca? Que primeiro nós precisamos esgotar todas as possibilidades do meio em que aquele paciente vive. Então, em tese, nós deveríamos, por exemplo, unir família, os profissionais de saúde, o próprio paciente e ofertar para ele uma estrutura em que ele tivesse cada vez mais distante do uso de drogas. No entanto, nós temos uma grande problemática aí, né? Muitas vezes até as clínicas que são especializadas nesse tipo de tratamento sofrem porque existem pessoas que chegam até a traficar, né? Então, o paciente, dentro do ambiente da clínica, né? Então, veja que é uma questão extremamente sensível. Primeiro porque a psiquiatria, como eu até comentei, não dispõe de um arsenal tão intenso de antídotos para as respectivas drogas de abuso, né? Nós conseguimos reduzir, claro, diversos sintomas, né? O sintoma da fissura, o sintoma da síndrome de abstinência, as alterações sensoperceptivas. Existem muitos medicamentos que podem ajudar nesse sentido, mas nós não temos um medicamento, por exemplo, que atue naquele cérebro dependente, fazendo com que ele tenha uma aversão completa a certa droga. Temos para alguns casos, mas para a grande maioria, até tendo em vista a grande quantidade de drogas que são produzidas a cada dia, nós não temos. Então, é muito difícil realmente fazer com que haja uma política pública que seja, na prática, eficaz. Nós temos hoje os CAPs, né, Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs AD, voltados para álcool e outras drogas. Além deles, nós temos as clínicas de internação compulsória, naqueles casos em que o paciente realmente já sofre uma despersonalização e não consegue ter o insight, ter o entendimento de que ele precisa se tratar. Então, nesse sentido, passa a ser responsabilidade da família e do médico assistente que aquele paciente tenha a sua vida preservada e muitas vezes a liberdade temporariamente precisa ser cerceada para que ele seja tratado. Então, são clínicas, na maior parte das vezes, particulares, são clínicas que têm um custo alto e não contemplam a maior parte da população usuária. Então, veja que ainda estamos engatinhando na prática. Na teoria, de fato, já temos muito, mas precisamos realmente fazer com que haja esse uníssono, né, de ambas as linguagens. Desmar, pra gente... Eu acho que
questão do Dr. Arnaldo com muito mais propriedade, porque é uma coisa específica da área de saúde, né, do tratamento, mas é por aí mesmo. Eu acho que a teoria é muito boa em relação a isso, o CAPS como porta de entrada e tal, a assistência básica ali, até chegar mais, além de ter essa dificuldade prática, de falta de profissionais, de falta de equipamentos mesmo, de clínicas especializadas e tal, até mesmo de capacitação dos profissionais, né? Porque as faculdades elas não preparam para as pessoas trabalharem com dependência química, né? Cada um que se interessa depois vai estudar e vai tentar aprender sozinho lá, brigando com o dia a dia e tal, aprender, porque a própria faculdade não prepara nesse sentido, né? E além disso, além dessa carência de profissionais, de equipamentos, de tudo, ainda há uma ideologia muito forte em relação a isso, que contribui muito, porque a ciência não avança mais em relação às políticas sobre drogas, principalmente pela ideologia, que é muito grande. Quer dizer, às vezes você tem uma pesquisa excelente, mas ela, por incrível que pareça, isso é no mundo todo, não é só no Brasil, a ciência tem uma dificuldade muito grande de influenciar na política. A política administrativa, governamental, ela tem de aceitar, de sensibilizar aquilo que a ciência sugere, aquilo que a ciência mostra. Tem uma dificuldade muito grande. E entre os profissionais, ainda há essa divergência, por exemplo, em relação às religiões, às comunidades terapêuticas e tal. Tem trabalho escravo, não sei aonde e tal. Então, o problema não é da comunidade terapêutica, não. O problema é do poder público que não fiscaliza eficientemente. Então, eu disse muito isso no próprio Conselho de Psicologia, já falei em relação a isso. Então, porque as comunidades terapêuticas, que a grande maioria hoje no Brasil são ligadas às religiões, especialmente às religiões cristãs, mas tem um trabalho excelente. Imagine essa avalanche que a gente tem de dependentes químicos no país, se não fossem as comunidades terapêuticas para dar esse apoio também, né? Então, eu vi uma vez num congresso que eu estava, um americano, que eles têm uma estratégia que eles chamam lançando boias. Imagine como alguém está morrendo afogado e o cara passa no helicóptero, o bombeiro, e joga várias boias. E ele vai tentar, para que ele tente se agarrar em alguma delas. Então, a dependência química é como se fosse isso aí. O dependente químico, às vezes, ele não se adapta bem no CAPS, mas ele pode se adaptar bem lá no Alcoólicos Anônimos, ou no Narcóticos Anônimos, ou lá numa clínica especializada, ou no grupo da igreja. Então seriam as boias. A gente tem que oferecer ele várias boias para que ele tente se agarrar em uma delas. Então, acho que isso. Ou a várias delas, que muitas vezes, na teoria, no organograma, era exatamente para ser integradas, né? Fazer em forma de rede, e elas funcionaram assim, fazendo aquela triagem lá, e esse aqui encaminhava para aqui, encaminhava para ali, tudo. Na teoria está tudo bem desenhado na saúde mental. Agora, na prática, a gente sabe que a carência é muito grande. Os profissionais até querem fazer, mas eles têm carências de todos os tipos, né? Eu queria que o senhor fizesse aqui, passasse sua mensagem final, certo? Fizesse aqui a sua dedicatória nos livros. Tem caneta? Tem caneta aqui. Tem, aqui. Passar logo a mensagem, né? Não, como mensagem final, o que eu digo é sempre aos pais e mães, porque só quem tem a verdadeira noção da extensão que é a doença, dependência química, é quem tem um dependente químico dentro de casa. Então, quem tem um dependente químico, essa pessoa sim tem a verdadeira noção, essa família tem a verdadeira noção da gravidade que é essa doença. Mas que esses pais, essas mães, eles não desistam. Paciência e persistência são duas palavras que eles não podem esquecer. Paciência e persistência. Porque a grande maioria dos dependentes químicos, eles passam por várias recaídas. Mas eu comparo que é como fosse você quando estava andando de bicicleta. Eu converso isso com meus clientes. Quando você estava aprendendo a andar de bicicleta, você caiu, alguma vez caí, mas você ficou no chão ou você levantou? Então, levantar, ele não pode perder o foco. Tanto o paciente não tem que se focar naquilo que ele quer, naquilo que quer sair, quer melhorar, e a família dá esse apoio, porque muitas vezes a família trata com discriminação, comparando o que não é usuário com o que é usuário, fazendo isso só dificulta o problema. Então, apoie seu filho, porque o melhor psicólogo, eu ainda costumo dizer, meus colegas psicólogos nem gostam muito, mas o melhor psicólogo ainda é pai e mãe dentro de casa, e você que é usuário, você tem chance, você que é dependente, você tem chance, só não pode perder o foco. Continue em frente,
focado que você vai conseguir. Perfeito. Eu só complementaria aqui, né, um pouco dessa mensagem, que eu acho que na verdade já foi aí na íntegra, mas dizer justamente isso, que nós acreditamos. Então, se você, enquanto paciente ou algum familiar, algum amigo, passa por alguma situação do tipo, realmente não desista. Procure ajuda. Não ache que uma única procura será suficiente, não ache que tudo vai se resolver da noite para o dia, mas é possível sim controlar, é possível sim ter uma qualidade de vida e distante daquelas drogas que causaram tantos problemas. Então, inclusive nós aqui, né, Deusimar, nos disponibilizamos para eventuais dúvidas, para eventuais tratamentos e acreditem, é possível sim ter uma vida diferente. Arnaldo, a sua rede social? No momento a minha rede social tem o Instagram, né, que eu disponibilizo, tá o dr.arnaldo Moreira, psiquiatra, e lá também vai ter o link para o WhatsApp direcionando para a clínica, onde atendo. Deusimar? A minha rede social é Deusimar Guedes, Instagram, WhatsApp, Deusimar Guedes, Deusimar Guedes está lá. O e-mail, que hoje ninguém quase usa e-mail, mas é deusimar.drogas@hotmail.com. E aqui está a minha dedicatória, né? O livro Drogas, como lidar com o problema. Certo? Tem aqui o livro dele, Drogas, Problema Meu e Seu, e-book, disponível para venda. E aqui ele está fazendo a dedicatória no outro, Drogas, Família e Escola. É um estudioso do assunto. Aqui. Queria agradecer, pessoal, a vocês. Nossa linha é de realmente utilidade pública. É uma linha de fato com conteúdo, né? A gente sabe que é um problema sério. A gente que é da saúde, os três somos da saúde. O senhor da segurança pública, foi da segurança pública, mas ainda pode-se dizer que tem uma vivência muito grande. Queria agradecer muito sua presença aqui, a confiança na gente, confiança na nossa credibilidade. A gente está tentando levar realmente uma mensagem positiva, uma mensagem de conteúdo para influenciar as pessoas para o bem. Arnaldo, também faço as minhas palavras, Dr. Arnaldo. Agradeço sua presença, agradeço sua confiança na gente e espero que a gente consiga mudar aí o destino, mudar o pensamento de algumas pessoas, trazer para o lado do bem, trazer para o lado da saúde, trazer para o lado do estudo, trazer para o lado da vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo.